bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso Viver de Elétrica. Bom, pessoal, então, aqui nessa aula a gente vai estar aprendendo a descobrir, na verdade, a potência dos compressores, certo? Tanto Embraco quanto compressor Tecumseh, que são os compressores mais usados aí na parte de refrigeração, certo? Bom, então pessoal, hoje em dia está muito simples de você estar achando essa potência. Antigamente, assim, alguns anos atrás, né, quando nem todo mundo tinha acesso à internet, era um pouquinho mais complicado, porque você precisava de tabela e tudo mais para estar aí procurando a potência dos compressores. Porém, hoje temos aplicativos, hoje temos a internet, né, que fica bem mais fácil de estar acessando aí, descobrindo a potência dos compressores, certo? Por quê? Porque você joga simplesmente aí o código do compressor e já vem a potência certinha do nosso compressor, certo? Vou estar mostrando aqui para vocês. Bom, mesmo assim, vou estar disponibilizando as tabelas aí dos compressores para vocês, tanto o Tecumseh quanto o Embraco, para vocês estar tendo aí na oficina de vocês, né? Se um dia por acaso vocês tivessem internet ou algo do tipo, vocês vão ter a tabelinha aí perfeita para vocês estar procurando a potência do compressor. Professor, por que é tão importante eu saber a potência do compressor? Se você não souber a potência, como que é que você vai fazer a substituição de um compressor, né? Você não vai assim atirar e colocar um compressor de um quinto, de um quarto, de um sexto, certo? Então, aqui como a gente pode ver também, os compressores, o compressor do tamanho não é documento, tá? Por quê? Porque hoje em dia estão fabricando compressores muito pequenininhos, certo? Que tem a mesma potência que um compressor grandão. Aí vocês vão ver compressor de um quarto, que é do tamanho desse aqui da Tecumseh, vocês vão ver compressor de um quarto, que é do tamanho desse aqui da Embraco, pequenininho, certo? Hoje em dia a Electrolux está fabricando um compressorzinho, vou deixar até o meu feedback aqui, certo? Vocês podem estar sim utilizando esse compressor da Electrolux, o compressor de um quarto, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, desse da Embraco, certo? Um compressor de um quarto você pode estar colocando em tudo quanto é geladeira duplex, pessoal. Ele dá um rendimento muito legal, né? Geralmente é muito raro uma geladeira que trabalha com compressor de um quarto mais, certo? Então você pode estar colocando compressor de um quarto da Electrolux. Além de ele ser um compressor mais em conta, ele também é de uma marca muito bem remunerada aí no mercado, né? Então eu indico bastante aí o pessoal da refrigeração tá colocando esses compressores da Electrolux. Uma que tem 1 ano de garantia, né? Hoje em algumas distribuidoras a Embraco está dando apenas 6 meses de garantia, enquanto a Electrolux dá 1 ano de garantia, né? Então é uma grande diferença aí. Porém, ainda você pode encontrar compressores aí tanto na internet como em algumas distribuidoras com 1 ano de garantia. Beleza? Bom, vamos ao ponto, né? Nós vamos ao ponto aqui. Professor, como que eu vou achar a potência do compressor? Muito simples, certo? Você vai ver sempre todos os compressores Embracos vão vir com essa numeração aqui. M2P vem EM, 2U, 70 CLP, 80 CLP, 80 HLP, certo? E tudo isso é uma mudança, uma diferença de potência, né? Geralmente o final aqui que comanda muito, tá? 70 CLP, 70 HLP, enfim. E os da Tecumseh você vai vir aqui, ó, TPH 1380 YGS. Tem alguns que é 1330 YGS, e isso comanda muito. Porém, né, antigamente era mais complicado aí de tu achar a potência dos Tecumseh, porém que hoje em dia com as tecnologias estão muito fácil, né? O melhor método hoje você está indo ali simplesmente, vai ali na internet, acessa, todo mundo hoje tem acesso à internet, você só joga o código do compressor, você já acha certinho a potência do compressor, sem erro algum. Beleza? Professor, como eu vou saber se o compressor é R600, se o compressor é R134, se é R12? Bom, uma que você já vai ver na etiqueta da geladeira, se não tiver na etiqueta da geladeira, vai ter aqui na etiqueta do compressor. Você vai vir aqui, igual esse daqui, por exemplo, vou mostrar aqui mais de perto para vocês, vocês vão ver que está escrito aqui, R600, certo? É um compressor que trabalha com gás R600A. Esse outro aqui, vocês podem estar sempre procurando, né? Aqui vocês conseguem ver R134A, um compressor que trabalha com gás R134A. Pessoal, quando eu pego esses modelos aqui, esses compressores R600, na maioria das vezes eu retiro eles e acabo colocando um compressor 134A. Por quê? Pessoal,
na minha opinião, é um compressor que não tem muita durabilidade, tá? Eu acabo, na maioria das vezes, retirando esses compressores R600, né? Esse compressor é um compressor antigo, velho aqui da oficina. Eu acabei retirando isso aqui de uma geladeira e coloquei um compressor R134 na geladeira do cliente, porque eu sei, né, que tem um rendimento legal e que o compressor R134 tem uma durabilidade mais legal também do que esse R600, certo? Bom, enfim, vamos aqui então vamos ao ponto, certo? A gente vai vir aqui acessando o nosso Google. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar jogando aqui esse código EM2P70CLP. Vou estar colocando aqui EM2P, né? Vocês podem ver que já aparece um monte, ó. EM2U60HLP, EM2U60CLP, certo? Tem vários tipos de compressor. Então vamos colocar aqui EM2P70CLP, tá? Vamos colocar e já vai aparecer o compressor aqui, certo? Geralmente aparece o compressor até aqui em shopping, né? Esse aqui eu já consigo ver, um compressor de 1/5 EM2P70CLP, vocês conseguem ver. Aqui vocês vão pesquisando, facilmente vocês conseguem ver, ó, compressor de 1/5. Tá? Nas próprias pesquisas aparece aí a potência do compressor. Então hoje em dia está bem fácil aqui de estar achando, né? Às vezes até aqui em sites de refrigerista você já consegue ver EM2P70CLP é um compressor de 1/5 R600. Ó, como a gente nem colocou qual era o gás que trabalhava, já até apareceu aqui, pessoal, R600. Então hoje é um método muito simples de estar encontrando aí a potência dos compressores utilizando o nosso aparelho celular. Tem alguns aplicativos, né? Tem alguns aplicativos que são muito bons, que podem ajudar vocês aí, porém são alguns aplicativos que são pagos, né? Então eu recomendo você estar usando aqui o próprio Google. É muito simples de estar fazendo procurando essa potência do compressor. Vamos então agora para esse compressor T com C. Nós vamos colocar aqui TPH 1380YGS, ó, TPH 13, olha o tanto que já vem, pessoal, 1380YGS, 1378YDS, 1380YDS, tem vários modelos, né? Então a gente vem aqui em 1380YGS, Y80YGS, sempre verifica novamente o compressor, né? Então a gente vem sempre procurando e sempre vai aparecer. Esse aqui, como vocês podem ver, né, provavelmente no mesmo site, ó, é um compressor de 1/4 R130A, já aparece até a marca ali, que é um compressor T com C, né? Você pode também estar colocando o compressor da Embraco sem problema algum, né? Normalmente eu sempre coloco compressores Embraco, ou, né, quando no caso é um compressor de 1/4 mais, eu coloco compressores Embraco, ou quando é um compressor que trabalha até 1/4, eu coloco compressor da Electrolux, aquele que eu estava explicando para vocês, certo? Vocês pesquisando na internet compressor Electrolux Coquinho, eu vou estar pesquisando aqui para vocês, para estar apresentando aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o compressor da Electrolux que eles fizeram. O compressor é esse aqui, é um compressor bem pequenininho, ele já vem com um capacitor de partida, que já é um ponto a mais, né? É um compressor de 1/4 e o preço dele aqui no Mercado Livre eu consigo encontrar por 480, aqui tem um por 270, dependendo, a gente tem que ver o frete, porém aqui em algumas distribuidoras eu consigo encontrar ele por 380, 350, 370, certo? Varia muito o preço, só que em comparação às vezes acaba compensando, porque você está colocando um Embraco aí do mesmo modelo, beleza? Professor, eu estou com uma geladeira com compressor de 1/5, posso botar um compressor de 1/4? Pode. Professor, eu estou com uma geladeira com compressor de 1/6, posso colocar de 1/4? Pode. Vai dar um rendimento bem legal, certo? O que você não pode fazer é que você está com uma geladeira aí de 1/4, vai botar um compressor de 1/5 ou de 1/6, né? Não vai dar um rendimento tão legal, não vai ter tanta compressão para estar fazendo o serviço da geladeira. Então eu recomendo sempre colocar, se você for substituir, né, pode colocar ou da mesma potência ou às vezes até um pouquinho mais forte, beleza? Então pessoal, olha aqui, foi uma aula bem simples, né, mas vocês vão estar usando muito a internet aí também para estar pesquisando aí o modelo, a potência dos compressores, mas eu também vou estar disponibilizando para vocês uma tabela aí de compressores para vocês estar analisando e olhando certinho
como vocês podem estar utilizando a tabela para ver a potência dos compressores, beleza? Só que, como eu disse, hoje em dia com a internet está tudo mais fácil e para você estar encontrando a potência dos compressores é bem mais simples pela internet, bem mais prático, bem mais fácil, bem mais rápido, beleza? Mesmo assim, é isso aí, a gente se vê até a próxima aula. Valeu! Fala, meu aluno, tudo certo? Bom, eu estou aqui agora para apresentar para vocês o famoso tapa-fugas. Vou estar passando aqui a experiência que eu tive com esse produto aqui, certo? Pessoal, tapa-fugas, se você for utilizar, né? Se você não, por acaso, você tentou, não conseguiu aí achar algum micro vazamento, tá? Isso aqui é para micro vazamento. Não quero mentir para vocês, para vazamento até só 5 milímetros, certo? Ou seja, tem que ser um micro vazamento, né? Se for um vazamento muito grande ali, ele não vai estar fazendo a vedação. Então esse aqui é um tapa-fugas K11, né? Tapa-fugas que eu mais utilizei, que mais me deixou seguro dos serviços que eu fiz. Sim, já utilizei alguma vez esse tapa-fuga aqui e já teve uma volta, o serviço voltou, pode estar acontecendo, porque é o seguinte, é um produto que não é 100% garantido, que ele vai estar te dando não vai estar te dando um bom, né? Não é um produto que vai te dar um rendimento legal, não é a mesma coisa que você achar o vazamento, tá ali tapando, certo? Porém, em alguns casos você pode sim estar utilizando, e o melhor tapa-fugas que eu recomendo hoje para vocês é esse tapa-fugas aqui K11, tá? Também tem um tapa-fugas da Brastemp Consul, vocês sabem, o Brastemp Consul é uma marca muito renomeada, né? Então o tapa-fugas da Brastemp Consul também é muito bom, certo? Então eu estava aqui mexendo nessa geladeira e falei, vou gravar falando sobre um pouco sobre o tapa-fugas aí para colocar em geladeira. Então se um dia você estiver com uma geladeira aí ou com um freezerzinho, até um freezer, tá pessoal? Ele é bem-vindo num freezer, né? Ele funciona bem. Mas é claro, como eu disse para vocês têm que ter uma noção que às vezes pode estar acontecendo, dando algum problema, pode acontecer a dar vazamento, né? Se tiver mais de 1, 2, 3 vazamentos, às vezes pode acontecer de dar um problema. Então esse aqui é o tapa-fugas da K11, eu vou estar tirando ele aqui da caixinha, vou mostrar para vocês como é que ele é. Ele é uma seringa, pessoal, então ele é muito fácil de você estar injetando, né? Ó, esse daqui é o tapa-fugas, certo? Ele vem numa seringa, então você injeta direto ali na válvula Schneider, certo? E depois pressuriza o sistema, né? Coloca o gás. Então é muito difícil a gente estar utilizando o tapa-fugas aqui na oficina, porém, né, a gente sempre tem alguns aqui no estoque. Em algum caso, se precisar usar, né, a gente utiliza ele. Esses tapa-fugas já estão aqui, provavelmente eu acho que já estão uns 3, 4 meses aqui e a gente não utilizou nenhum tapa-fugas ainda, porque é muito difícil a gente estar utilizando tapa-fugas, a gente prefere estar achando o vazamento. Valeu? Então é isso, pessoal. Aqui foi a apresentação do tapa-fugas. Tá? Se você quiser estar pesquisando mais sobre ele, tem várias aulas aí bem interessantes aí também. Vocês podem estar olhando aí de alguns professores aí no Google que falam sobre o tapa-fugas. Valeu? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Fala, meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso Viver de Elétrica. Hoje a gente vai estar passando um pouco aqui sobre os ventiladores, os principais defeitos que causam um ventilador, né? Bom, uma causa que acontece bastante, né? Tanto isso que esses dois estão com o mesmo problema, esses ventiladores mais simples. Esses ventiladores eles trabalham com uma bucha no motor, né? Com duas buchas, na verdade, que vão no motor, né, do ventilador, certo? Daí passa o induzido e o eixo do induzido que ficam por essas duas buchas centralizadas. E essas duas buchas, elas acabam desgastando, certo? E acabam trancando, né? O ventilador fica encostando o induzido no motor e ele acaba não tendo rotação, tá? E a gente vai estar verificando isso aqui, se às vezes pode ser bucha, se ele está com folga, se a gente tem que fazer uma lixação no eixo, né? Está colocando um grafite, está fazendo um pequeno reparo para o cliente usar um pouco mais no tempo o ventilador, certo? Outra causa que acontece bastante, que a gente pega aqui na oficina, é cabo de alimentação rompido. Acaba rompendo, né, a fiação do cabo de alimentação, né, e ele acaba não ligando nada ao ventilador. O meu ventilador ele não funciona, tal rotação 3, rotação 2. Bom,
daí daí no caso já seria a chave seletora de rotação, certo? Então daí a gente vai estar verificando, a gente vai verificar, vamos aprender tudo isso certinho aqui nessa aula, beleza? Pessoal, o cliente relatou para você que o ventilador liga, né? Ele, na verdade, você liga na tomada, a hora que você liga ele começa a roncar, e vira bem devagarzinho, não tem força. Se ele bate com o dedo na hélice, né, ele começa a girar bem rápido. Grande chance de ser capacitor em curva, beleza? A gente vai estar aqui fazendo uns testes aqui em capacitor, nós vamos estar desmontando o ventilador, mostrando tudo aqui para vocês sobre os ventiladores, tá? É uma ferramenta bem simples de estar se mexendo, beleza? Então na próxima aula a gente vai estar desmontando um desses ventiladores aqui, abrindo, mostrando para vocês. O método de desmontar um ventilador, esse ventilador, é praticamente todos os mesmos, tá certo, pessoal? Então na próxima aula aí a gente vai estar desmontando os ventiladores. Valeu? Um abraço e até a próxima aula. Fala, meu aluno, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Bom, agora nessa aula a gente vai estar aqui aprendendo a fazer o teste nessa chave aqui de rotação do motor do ventilador, certo? Essa técnica aqui você pode estar usando em qualquer chave de rotação e até em dimmer de velocidade, certo? Primeiramente, a gente vai estar retirando, né, aqui a nossa chave de rotação. Para a gente estar retirando é bem simples, a gente vem aqui, tira o botão e aqui vocês vão ver que tem uma porca. Aqui às vezes você consegue até tirar com a mão, né? E às vezes você vai precisar de um alicatezinho. Aqui eu vi que ela estava meio frouxinha, então já vamos estar retirando. Para a gente retirar é bem simples, certo? Bom, teste do cabo de alimentação vocês já sabem fazer, né? Vocês já sabem analisar, já estive mostrando em algumas aulas para vocês, certo? E o teste nessa chave de rotação a gente vai estar aprendendo agora. Bom, como vocês podem notar, aqui vocês vão conseguir ver que tem quatro referências aqui, certo? Tem a letra L, tem o número 1, 2 e 3. O que significa isso? Bom, se a gente for fazer uma direta no ventilador, a gente vai estar precisando identificar, né, o fio que tem a maior velocidade. No caso aqui seria esse fio número 3, certo? Então se a gente fosse fazer uma direta, a gente teria que tirar o cabo de alimentação daqui e colocar direto no número 3, no número 2 ou no número 1, certo? Mas a gente não vai estar fazendo isso. A gente vai estar testando aqui agora essa chave de rotação. Bom, como é que eu vou estar testando essa chave de rotação? Bem simples. Com o nosso multímetro, a gente vai estar aqui na escala de continuidade. A gente vai pegar aqui a nossa ponta de prova do multímetro e vamos estar colocando aqui no cabo de alimentação, de um lado do cabo de alimentação. Ligamos, né, aqui a nossa chave. Ligando a nossa chave, aqui provavelmente é a velocidade número 1, a gente vai ver se vai estar marcando aqui alguma continuidade no multímetro, certo? Bom, a gente vê que já marcou continuidade, né? Vocês conseguem ver que já marcou continuidade. Vamos passar para a rotação número 2. E aqui vocês vão ver que tem a rotação número 2. Vamos ver se vai passar. Está meio ruim da gente estar alcançando aqui, né? Mas vocês podem ver que já passou continuidade na rotação número 2. Só está meio ruim de pegar aqui a ponteira de prova, tá, pessoal? Mas aqui eu consegui ver que já passou continuidade perfeitamente, certo? Ó, vocês conseguem ver que já passou continuidade. E agora a rotação número 3, como está indicado aqui pelo número 3, bem simples, a mesma coisa, certo? Aqui vocês conseguem ver que passou continuidade perfeitamente em todos os 3 polos. O que vai acontecer? Se não estiver funcionando essa chave de rotação, ela simplesmente não vai dar o bip de continuidade. Ela não vai estar funcionando. O multímetro aqui não vai marcar nenhuma resistência, nenhuma escala, certo? Então, quando der problema nessa microchave, né, nessa chave de rotação, você não encontrar, você pode estar fazendo aquele mesmo esquema que eu expliquei lá numa aula sobre os liquidificadores, né? Não sei se vai estar um módulo antes ou um módulo depois, os liquidificadores, certo? Mas vocês vão estar podendo olhar na aula do liquidificador que vai ter uma aula explicando adaptar um dimmer de velocidade, né? Para não estar precisando comprar essas chaves, se você por acaso não encontrar, certo? Então, essa aqui foi uma aula bem completa aqui sobre como está testando essa chave de velocidade aqui dos ventiladores, certo? Então é isso, a nossa aula de ventiladores já está completa, praticamente completa, e a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço e até lá. Fala,
meu querido aluno. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom, nessa aula a gente vai estar falando um pouco aqui sobre, né, os capacitores do ventilador. Pessoal, eu não vou estar retirando esse capacitor desse ventilador porque aquele capacitor está em perfeito estado, em perfeita condição. Estive testando ele com o capacímetro e vi que ele está bom. Pessoal, eu vou estar ensinando um teste aqui bem simples com o multímetro para vocês terem uma noção se o capacitor vai estar em curto, né, se ele vai estar com funcionamento. Mas eu recomendo vocês a estar comprando aí um capacímetro, né? Vai ter uma aula que eu vou estar explicando aí sobre o capacímetro, testando os capacitores, mas essa aqui é uma aula sobre ventilador, então eu quero estar mostrando para vocês como vocês descobrirem se o capacitor vai estar totalmente em curto, né? Como aquele capacitor está em perfeito estado, eu peguei outro capacitor aqui, esse capacitor também está bom, porém ele não está praticamente com a capacitância correta, certo? Ele não estava funcionando na centrífuga, então eu deixei esse capacitor aqui para a gente estar usando em algumas aulas, certo? Para a gente estar fazendo os testes. Bom, primeiro teste que a gente usa, faço bastante aqui, eu coloco aqui na escala de resistência e vou pegar nossas ponteiras de prova do multímetro e colocar, não importa a posição que você colocar, certo? Vou colocar aqui e aqui. Se ele não marcar nenhuma resistência, certo? Quer dizer que o capacitor não está em curto. Lembrando, pessoal, tem uma diferença do capacitor estar em curto e sem capacitância, certo? Esse capacitor é de 4 microfarads. Se eu não me engano, ele estava trabalhando bem menos que 4, né? Por isso que ele não estava dando arrancagem do motor da centrífuga. Então a gente botou outro capacitor novo e ela voltou a funcionar, certo? Até hoje na casa do cliente não incomodou a gente. Então esse aqui é um testezinho bem simples que vocês podem estar fazendo aí, se você não tem um capacímetro, certo? Então esse aqui é um teste que vocês podem estar fazendo para ver se o capacitor está em curto. Mas vocês podem estar adquirindo aí um capacímetro bem basiquinho, mas para você estar fazendo os testes de capacitância no capacitor. Vai ter uma aula aí que eu vou estar explicando sobre os capacitores, tanto máquina de lavar, né, tanto de capacitor eletrolítico, de freezers, capacitor de cervejeira, testando capacitor de ventilador, certo? Então a gente vai ter uma aula específica sobre isso, beleza, pessoal? Essa aqui foi uma aula bem rapidinha, só para estar mostrando um pouco para vocês, né, um testezinho bem simples que está se fazendo aqui nesses capacitores de ventilador, beleza? Um abraço e até a próxima. Então, pessoal, aqui com o nosso ventilador aberto, eu já tive fazendo a limpeza nele, né, como eu tinha passado para vocês. E, pessoal, um negócio, vou ser bem claro, bem sincero para vocês. Hoje, tá? Hoje em dia, esses ventiladores aqui mais simples de 30 centímetros, eles estão tudo bem mais em conta. Então, dependendo, o pessoal nunca quer gastar bastante, certo? Dependendo, tem até gente que nem quer para arrumar, né? Quando que um motor, um capacitor, às vezes nem compensa, tá certo? Estou passando essa aula, né, para você estar aprendendo também a mexer aí num ventilador, certo? E então, em alguns casos, não compensa, tá? Você está perdendo muito o tempo, né, de estar mexendo nesses ventiladores. Aqui na oficina, até a gente mexe para alguns clientes, alguns amigos, né? Mas, pessoal, é bem raro, tá? Você tá pegando para fazer uma manutenção, porque às vezes não dá muito lucro, né? Então, como os ventiladores hoje, pelo menos aqui na minha região, eles custam em média R$100. Às vezes você vai ali e cobra 40 do seu cliente, ele às vezes até acha ruim, né? Fala, mas R$40, R$100 um ventilador desse, um ventilador novo, então fica até chato, né? Então a gente, pelo menos às vezes, a gente vem aqui e faz uma manutençãozinha básica. Por exemplo, esse daqui, você quer só fazer uma limpeza, né? Vem aqui, cobra 10, R$15 quando eu estou num tempinho sobrando na oficina, né? É um pouco difícil, mas quando sobra algum tempinho a gente faz isso. A gente fez uma limpeza, né, nesse ventilador e ele voltou a funcionar a hélice aqui. A limpeza que a gente fez, no caso, foi só aqui na parte do motor, e a hélice que estava trancada já destrancou, certo? Ela já está girando, ela estava pesada. Então a gente fez uma limpeza, a gente colocou, lubrificou um pouco aqui a nossa bucha do ventilador, mas sendo bem sincero para vocês, dependendo em relações, né, não compensa nem às vezes você estar fazendo a desmontagem completa e passando assim um orçamento para o cliente, você pode passar, mas dependendo às vezes o cliente nem vai querer arrumar. Do jeito que são uns eletrodomésticos que são baratos, né? São bem baratos, mas mesmo assim a gente vai ter algumas aulas aqui sobre esses eletrodomésticos, a gente vai estar fazendo alguns testes neles, né? Eu vou estar ensinando vocês, né,
quando mexer nesse eletrodoméstico, como está arrumando, né, como eu prometi para vocês, mas dependendo, como eu passei para vocês, dependendo das vezes, quando você estiver assim, com muito serviço, bastante serviço, você não vai deixar às vezes de ficar meia hora em cima do ventilador para ganhar R$10, como você pode ficar em cima de um micro-ondas por 10 minutos e ganhar 150, R$200, uma máquina de lavar. Então, às vezes você pode estar ganhando um crime em cima, então fazendo um servicinho assim de noite, um serviço que você tiver um tempo, nesses eletrodomésticos mais pequenos, né? Então é isso, pessoal, só estou passando isso aqui mesmo, dando um aviso para vocês, porque eu na oficina, por exemplo, eu posso até pego mais de alguns amigos, porque dependendo assim, não compensa, só se for, quando eu faço algumas fábricas, eles têm bastante rolamento, bastante ventilador a rolamento, então são os ventiladores mais caros, né? Então a gente acaba fazendo a manutenção naqueles ventiladores, porque a gente já pega uns 15, 20, né? Então quando a gente está numa folguinha na oficina, a gente acaba mexendo esses ventiladores, certo? Mas quando são esses ventiladores mais pequenos aqui, vou falar bem real para vocês que dependendo, às vezes não compensa nem você estar perdendo o seu tempo, seus 20, 30 minutos para estar fazendo fazendo essa manutenção. Mas se você tiver um tempo vago, você pode estar, claro, mexendo. Beleza, pessoal? Só dando aqui esse pequeno aviso bem prévio para vocês, tá ok? Um abraço e até a próxima aula, que a gente vai ter uma aula aqui também fazendo o teste de cabo de alimentação e o teste no nossa chave de rotação.